Quanto o Bitcoin pode valorizar até 2045? Essa é uma pergunta que muitos Bitcoiners fazem até hoje e ninguém tem a resposta exatamente. Mas é quase certeza que ele vai atingir um número estratosférico nos próximos 10 anos. E em 2045 vai ser um número que a gente nem imaginava que ele poderia chegar. Isso é fato. Devido à sua descentralização e escassez de 21 milhões de Bitcoins apenas no mundo, quase 99% de todo o Bitcoin já foi minerado. E falta menos de 1% de todo o Bitcoin existente no mundo para estar sendo minerado até o fim da mineração, onde não vai existir mais bitcoins, ou seja, escassez eterna. Mas muita gente já fez um cálculo de previsão até onde o Bitcoin pode chegar na sua valorização. Hoje a gente sabe que o Bitcoin está em torno de 100 mil a 103 mil dólares. Há um ano atrás, o máximo que ele já tinha atingido foi a 70, 80 mil dólares, e nesse último ano ele conseguiu bater o seu recorde em mais de 106, 107 mil dólares em toda a sua história. Mas hoje a gente vai analisar um pouco de dados que já fizeram e previsões em torno dessa moeda incorruptível e considerada o ouro digital hoje em dia. Michael Saylor, fundador da MicroStrategy e um dos maiores defensores públicos do Bitcoin, já fez várias previsões otimistas sobre o futuro da criptomoeda. Embora não tenha estabelecido um valor exato até 2045, ele costuma apresentar uma valorização extremamente alta ao longo prazo, baseada em fundamentos macroeconômicos, ou seja, o dinheiro que roda no mundo inteiro. Mas o que o Saylor prevê sobre o Bitcoin? Bitcoin tende a ser uma reserva de valor superior ao ouro. Ele acredita que o Bitcoin vai substituir o ouro como uma reserva de valor nos próximos anos. Coisa que já está acontecendo. Muita gente está colocando seu dinheiro em Bitcoin para blindar contra a inflação e a perda de valor com o tempo perante a moeda fiat. Porque, para quem não sabe, o Bitcoin ele não tem inflação, né? Ele tem uma deflação, é o contrário à inflação que a gente tem hoje em dia. É muito louco pensar nisso porque é uma moeda escassa, não vai existir mais moedas daqui a uns anos. Quando você tem algo de muito valor e escasso, a demanda é muito alta e o valor tende a subir estratosfericamente. Então, assim, realmente nos próximos anos vai ser uma demanda muito alta no mundo todo. Já tá sendo, tanto que o Bitcoin tá ultrapassando todos os seus recordes de valor nos últimos anos. E quem tá fazendo essa reserva de valor agora, nos próximos anos vai se tornar a próxima elite do mundo. Mas, enfim, vamos voltar pro ouro em si. O ouro, ele tem um valor de mercado estimado em 13 bilhões de dólares em todo o mundo. Se o Bitcoin chegasse nesse valor de mercado, o seu valor unitário, que no caso seria o valor por uma moeda em si, que hoje tá a 103 mil dólares, chegaria a 650 mil dólares por unidade de Bitcoin, com base nas 20 milhões de moedas em circulação hoje em dia, tá? Agora, partindo para a valorização de 1 milhão ou mais, em várias entrevistas, Michael Saylor sugeriu que o preço do Bitcoin pode ultrapassar 500 mil dólares no médio prazo e 1 milhão ou mais no longo prazo. Ou seja, uma moeda valendo a 1 milhão de dólares seria mais ou menos 6 milhões de reais hoje em dia. Você tem noção do que é isso, cara? 6 milhões de reais e uma única moedinha. Daria pra comprar um AP em Balneário Camboriú e ainda sobrar dinheiro, cara, com uma moeda de Bitcoin. Escuta o que eu tô falando, acumula essa moeda que no futuro você vai se arrepender. Você já se arrependeu, eu tenho certeza disso, de não ter acumulado lá em 2017, 2015, 2014, 2011. Então, é uma coisa que eu digo pra todo mundo, mas ninguém escuta. Acumula Bitcoin hoje pra não se arrepender amanhã, mas enfim. Pelo que isso seria impulsionado e por que ela valorizaria tão grandemente assim? Principalmente pela adoção institucional e governamental, o que já vem acontecendo hoje em grande escala. Para quem não sabe, Estados Unidos e China e vários outros governos pelo mundo andam acumulando Bitcoin aí na surdina. Por mais que eles não relatam e não expõem isso para todo mundo, muitos governos já viram o valor do Bitcoin e estão acumulando em segredo. Tanto que o Trump já disse isso em palestra de campanha, que iria estar acumulando Bitcoin como uma reserva de valor e provavelmente usando isso para quitar a dívida americana, que bateria lá seus 30 e não sei quantos trilhões de dólares. Hoje em dia a dívida americana tá entre esse patamar aí. E ele estaria acumulando Bitcoin para pagar essa dívida americana. E assim, faz sentido porque com a valorização no decorrer do tempo do Bitcoin, poderia ultrapassar, dependendo da quantidade que eles comprassem hoje, né? Poderia ultrapassar essa dívida e ainda sobrar uma grana aí para acumular valor e ter uma reserva aí nos caixas americanos. Não só os Estados Unidos, várias instituições governamentais já estão fazendo isso. Inclusive, El Salvador, que é um governo relativamente pequeno, fez uma adoção multibilionária aí com Bitcoins nos últimos anos. O Bitcoin se tornou uma moeda aí oficial do país. Não sei, nos últimos dias aí, os últimos meses, eles voltaram atrás, né? Mas por muitos anos aí o Bitcoin foi uma moeda oficial de El Salvador. Então, assim, a gente pode ver hoje amplamente no mundo que várias instituições e governos, né? Literalmente governos estão adotando o Bitcoin como uma reserva de valor. Agora, duas empresas que tem muito esse foco e são amplamente, né, a favor do Bitcoin, é a MicroStrategy, né, que é do Michael Saylor aqui, onde a gente está tratando o assunto, e a BlackRock, que é uma das maiores empresas do
mundo, se não a maior empresa do mundo, que já tem lá seus 2 milhões, quase 3 milhões aí de Bitcoin acumulado já. Eles compram Bitcoins em larguíssima escala, são chamadas as grandes baleias, né? Pra quem não sabe aí, as corporações e empresas gigantes que compram muitos Bitcoins em um valor estratosfericamente grande, são chamadas de baleias dentro do mundo do Bitcoin. Aí tem as sardinhas, né? Que somos a gente, que somos os indivíduos, cidadãos, que não tem esse poder aquisitivo muito grande de estar comprando Bitcoin. Mas enfim, BlackRock e MicroStrategy são as duas maiores empresas que estão na frente aí dessa compra desenfreada de Bitcoin. Mas o segundo motivo também para valorização extrema do Bitcoin aí seria a impressão desenfreada da moeda fiduciária, que é a moeda de governos hoje que a gente utiliza atualmente, né? Existe a impressão aí de moeda que principalmente causa a inflação dos países e das moedas fiduciárias aí, e devido a isso, para fugir da perda de valor da moeda fiduciária, as pessoas começam a adotar o Bitcoin como uma reserva de valor e um acúmulo aí de patrimônio, né, para não perder o valor da sua moeda. E o outro motivo também seria a oferta limitada do Bitcoin, que seria 21 milhões de moedas para o mundo inteiro. Então, assim, se tem uma pouquíssima oferta para uma demanda gigante para muita gente, essa moeda ela começa a se valorizar sem precedentes, que é o que provavelmente vai acontecer com o Bitcoin nos próximos anos. Muita demanda, muita gente aí querendo comprar o Bitcoin, ele tende a se valorizar imensamente. O Saylor também aborda aí o Bitcoin como uma rede monetária definitiva, que no caso seria aí a comparar o Bitcoin a uma invenção como a eletricidade ou a internet, que é equivalente, né, praticamente equivalente a isso aí, a invenção da internet e a invenção da eletricidade. O Bitcoin se compara a isso porque nunca se houve na história da humanidade uma moeda que tem os fundamentos do Bitcoin, uma moeda descentralizada, que não tem alguém no comando aí para ditar como deve ser feita as suas transações, para sair imprimindo moeda aí desenfreadamente, perdendo seu valor, uma moeda que pode ser mandada para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo sem nenhuma barreira. Então, assim, são vários fundamentos dentro dessa moeda que nunca se existiu em nenhuma outra moeda do mundo na história da humanidade. Então, realmente é algo revolucionário aí que o Satoshi, o inventor do Bitcoin, criou na época em 2008, 2009. Acredita-se que todos os grandes patrimônios do mundo vão ser armazenados em Bitcoin. E não é de se pensar menos que isso, porque é algo de extremo valor no mundo hoje. Estimativas, com base nas visões dele, a possível capitalização do mercado do Bitcoin se aproxima de 5 trilhões. 5 trilhões de dólares. Hoje em dia, o Bitcoin tem a capitalização de mercado de 2 trilhões de dólares, equivalente a 100 mil dólares cada moeda, que dá o total de 2 trilhões de dólares. Se ele chegar a uma capitalização de mercado de 5 trilhões de dólares, a moeda pode chegar a 250 mil dólares. Se for uma capitalização de mercado de 10 trilhões, pode chegar a 500 mil dólares. Se for uma capitalização de mercado de 20 trilhões, o Bitcoin pode chegar aos seus tão sonhados 100 milhões. Então assim, rapaziada, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. A adoção do Bitcoin é cada vez maior a cada dia, a cada semana e a cada ano. Muita gente tá acordando para essa moeda, tá? Tá acordando para os fundamentos, tá entendendo realmente qual o valor dessa moeda aí no mundo. E em breve a gente vai ter uma substituição de moeda global aí do dólar para o Bitcoin, beleza? Michael Saylor acredita que até 2045 o Bitcoin pode atingir entre 500 mil e 1 milhão por unidade. Mas teve afirmações que essa moeda pode chegar a muito mais, tá? Tem um gráfico aqui que ele já mostrou em uma palestra que ele fez uma vez. Ele compara o mínimo possível à base e a maior valorização possível que pode chegar, que no caso seria o BIR, onde no mundo dos investimentos a gente fala como se fosse uma liquidação, uma desvalorização de um ativo, que no caso seria o menor aí, né, comparado aos três. A base, que seria 13 milhões, né, o BIR seria 3 milhões de dólares, seria o mínimo aí que o Bitcoin poderia atingir até 2045. A base seria 13 milhões. E o Bull Run, que é a valorização de um ativo aí, que no mundo dos investimentos a gente fala como Bull, né, como touro, que no caso aqui seria de 49 milhões aí. Enfim, são várias informações, né? Mas a capitalização de mercado do BIR seria 68 trilhões de dólares de todas as moedas de Bitcoin do mundo. Daria a 3 milhões, né? A 13 milhões daria 280 trilhões de dólares na capitalização de mercado e 49 milhões sendo 1.030 trilhões na capitalização de mercado. Então, resumindo, o Bitcoin ele pode se tornar o novo padrão monetário digital global e absorver boa parte do valor atualmente atribuído ao ouro. Imóveis, moedas fiduciárias, enfim, o conjunto todo seria aí convertido em Bitcoin e negociado em Bitcoin. Então, rapaziada, a gente ainda tá na corrida de acumular essa moeda. Ainda não acabou.
Não é tarde demais ainda para estar acumulando Bitcoin e comprando esse maior ativo aí do mundo que já existiu. Ele vai valorizar 10, 100 vezes mais ainda. E quem tiver Bitcoin hoje, no futuro, vai ser uma pessoa muito rica e vai participar da elite global aí que tem muito dinheiro e será um bilionário. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo aí, dessa explicação e desse tema. De novo, eu abordando Bitcoin aqui no canal. Demorou? Se gostou desse vídeo, deixa a sua curtida aí, beleza? Pra mostrar pra mim que vocês estão gostando do conteúdo, que eu tô no caminho certo aí, trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Fechou, rapaziada? Se inscreve no canal que vai ter muito mais conteúdo sobre Bitcoin, investimentos aí pra vocês e economia em geral. Fechou? Me apoia aí nessa jornada, rapaziada, que eu quero criar uma comunidade aqui com vocês pra estar conversando sobre isso e a gente tá se elevando aí o máximo no mundo dos investimentos. Fechou? Espero que tenham gostado e tem muito mais conteúdo aí no canal. Se quiser dar uma destrinchada aí, tá consumindo todo o conteúdo do canal, fica à vontade e espero que faça isso também. É nóis, rapaziada. Te vejo no próximo vídeo e falou.